Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e antes de tudo, quero pedir para quem não é inscrito aqui no canal que se inscreva, afinal você não vai querer perder o conteúdo do Eu Tenho Medo, vai? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre Ed Gein, um dos mais famosos serial killers de todos os tempos. Edward Theodore Gein, nascido em agosto de 1906, na cidade de Plainfield, no Wisconsin, Estados Unidos. Viveu desde pequeno sob forte influência de sua mãe, extremamente religiosa, e sofrendo abusos de seu pai, George Gein, que era alcoólatra. Sua mãe o fazia acreditar que o sexo era um pecado e que as mulheres ou qualquer relação com elas eram coisa do diabo. E assim, Edward nunca desenvolveu nenhum tipo de relacionamento, nem mesmo qualquer amizade com ninguém. E no ano de 1940, seu pai morreu de infarto. Mas foi em 1944 que Jane tornou-se suspeito de seu primeiro crime brutal, e acredite ou não, contra o seu irmão mais novo. Tudo aconteceu durante um incêndio numa floresta próxima à casa da família. Edward e seu irmão Henry saíram e nada se sabe acerca do que aconteceu naquela floresta. Apenas o corpo de Henry foi encontrado, sem qualquer queimadura, mas com diversas contusões causadas por golpes na cabeça. E como não haviam provas suficientes, ninguém foi acusado. Mas as coisas começaram a ficar ainda mais tenebrosas depois de 1945, que foi quando a mãe de Edward veio a falecer. Com isso, ele se viu sem ninguém, não tinha amigos e era o último membro da família Jane. Então passou a viver isolado, morando num único cômodo da grande casa que havia herdado. E nesse mesmo tempo, começou a se interessar de forma doentia pela anatomia feminina, colecionando então revistas com esse tipo de conteúdo e revistas de culto à morte. Dentre essas revistas, destacavam-se as que falavam sobre as perversas experiências nazistas realizadas em seres humanos, isso durante a Segunda Grande Guerra. E essa obsessão de Ed Gein pela anatomia feminina era tão grande que em questão de meses, ele passou a visitar cemitérios e realizar exumações, ilegais obviamente, roubando cadáveres frescos e levando eles para sua casa, onde dissecava esses corpos e mantinha partes dele como ossos, partes da pele e alguns órgãos internos e umas outras partes mais peculiares, por assim dizer. E Jane, por incrível que venha a se parecer, conseguiu manter essa sua vida doentia em segredo por 12 anos, até que resolveu aprimorar suas técnicas. Em 16 de novembro de 1957, desapareceu Bernice Worden, mãe do vice-xerife Frank Worden, e nesse mesmo dia, Ed foi visto passeando pelas ruas da cidade, o que já levantou uma suspeita, até porque todos ali sabiam da sua vida isolada, e das suspeitas do assassinato do seu irmão. Então Frank, o vice-xerife, decidiu ir até a casa de Jane, e ao entrar no local, presenciou a cena que seria para ele a cena mais chocante de toda a sua vida. A sua mãe, Bernice Worden, dependurada num gancho de açougue, sem a cabeça e com uma abertura do tórax até a barriga. E como se isso já não fosse o bastante, haviam abajures feitos de pele humana, crânios cortados que serviam como tigelas de sopa, uma mesa decorada com ossos e até mesmo uma cadeira que Jane forrou com pele de gente. E ao fazer uma vistoria mais profunda no local, Frank e os outros policiais descobriram, além de uma geladeira repleta de órgãos humanos, um galpão, onde haviam vísceras e outros órgãos em caixas, e peles identificadas como sendo de 10 mulheres. Já preso, Ed confessou o assassinato de Mary Hogan, desaparecida desde 1954. Mary foi morta a tiros e teve a sua pele removida, pele essa encontrada dentro de um saco na casa de Jane. Ao todo, foram encontrados os restos de pelo menos 15 mulheres em sua propriedade, mas Edward disse que não conseguia se lembrar de quantas ele havia assassinado. Assim, apenas as mortes de Mary Hogan e Bernice Worden foram atribuídas a ele. E embora todos tivessem certeza de que Ed foi responsável por bem mais mortes do que isso, não haviam evidências que comprovassem isso. Por fim, Ed passou 10 anos no hospital psiquiátrico, onde foi avaliado como mentalmente incapaz. Nos anos seguintes, ele passou por 2 manicômios, até que em 1968, médicos o declararam são o suficiente para responder criminalmente. Mas
não foi condenado pela justiça devido à sua doença mental, sendo assim enviado a um último manicômio onde morreu em 26 de julho de 1984, vítima de complicações causadas por um câncer. E se essa bizarrice toda te faz lembrar de algo meio familiar ou algo que você já tenha ouvido, saiba que é essa a história que serviu de base para a criação daquele filme que você provavelmente já ouviu falar, o Texas Chainsaw Massacre, ou o Massacre da Serra Elétrica aqui no Brasil. O clássico filme de terror que entra para a lista dos meus preferidos e, aliás, com uma pontuação bem alta. Mas então, você gostou do vídeo? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí para dar aquela força. Então, até a próxima com mais um vídeo aqui no Eu Tenho Medo. E valeu!